Nesta terça-feira, nós queremos agradecer a sua audiência e tempo chuvoso, a previsão da meteorologia é que as chuvas vão continuar abençoando o solo paranaense durante o mês de abril. Um fato que tem chamado a atenção nos principais jornais de todo o país é a guerra projetada pelo ditador Kim Jong da Coreia do Norte. Ele promete atacar a Coreia do Sul e os Estados Unidos. Com a chegada de Barack Obama ao poder, pensávamos que o presidente Barack Obama teria mais trânsito livre naquela região de conflito, de ditadores, mas a coisa não é bem assim. A Síria já está em guerra há tempo, o ditador da Síria, Bashar al-Assad, não quer sair do poder, continua nas suas mansões luxuosas e vem pedindo apoio para o inimigo dos Estados Unidos, também Irã. Para falar sobre isso, está aqui o professor Marcelo Rezende, que é filósofo e teólogo e que também gosta muito e é pesquisador da ciência política. Boa tarde, professor Marcelo. Mais uma vez, bem-vindo à Resposta. Boa tarde. Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui mais uma vez no teu programa, compartilhando com os nossos telespectadores, né, sobre assuntos tão polêmicos e tão atuais como esse conflito entre Coreia do Norte e Coreia do Sul e que respingará também nos Estados Unidos. Os Estados Unidos sofrerá também diretamente consequências. Professor Marcelo, o presidente George Bush tinha uma posição mais firme, mais contundente, e alguns analistas, até cientistas políticos, amigos, diziam que com a chegada de Barack Obama ao poder, a tendência era diminuir. Mas os fatos não estão mostrando isso. Sim, os fatos não estão mostrando isso, e isso esse problema nunca será solucionado, ele nunca chegará a um termo. Por quê? Porque esse problema, Sebastião, é um problema de caráter econômico. Nós temos aqui, entendeu, com relação a esse conflito agora atual, que é o conflito entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, nós temos a briga de duas potências, Coreia do Norte, né, no caso potência bélica, né, e também os Estados Unidos, ou seja, em outras palavras, é uma velha briga entre comunismo e capitalismo. Mas o que não dá para entender é que os Estados Unidos se posiciona contra a Coreia do Norte. Sim. Tudo bem que eles têm uma posição truculenta, antidemocrática, que não é a política dos Estados Unidos. Mas e a China, que é capitalismo misturado com comunismo? Como é que a gente consegue explicar isso para quem está nos assistindo? Tá. A China é o seguinte, o problema ali não é tanto de caráter político, o problema ali é de caráter bélico. O conflito também com os chineses é de caráter bélico, porque quer queira, quer não, a China também é classificada, de acordo com a Organização das Nações Unidas e com o Conselho Internacional de Segurança, como uma potência bélica. Então, é uma tentativa de restringir também a ação da China do ponto de vista bélico. Qual é o cerne das intenções e das manifestações do ditador Kim Jong da Coreia do Norte em querer atacar a Coreia do Sul e os Estados Unidos? O porquê? Da onde nasce isso? É uma vontade de um ditador, uma vaidade dele? Ou tem se autoprojetar? É uma vaidade pessoal dele? Porque o pai dele parece que já fez isso no passado? Ou tem fundamento? Qual a sua análise? Tá. A questão ali é a seguinte, qual é a origem de tudo isso? A origem de tudo isso está lá no final da Segunda Guerra, e quando o final da Segunda Guerra, inicia-se a chamada Guerra Fria, há
de 1950 a 1953, a chamada Guerra da Coreia. Perfeito. Nessa época, quem estava ocupando a Coreia era o Japão. Com a saída do Japão, telespectadores, do conflito, estabelece-se no paralelo 38 a divisão entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. Perfeito. Estabeleceu-se essa divisão, Coreia do Sul e Coreia do Norte, o que é que aconteceu? Tanto uma Coreia quanto outra precisavam de apoio político. Né? E elas precisavam, uma vez que ambas as partes estavam destruídas por causa do conflito, elas precisavam que se consolidar, se levantar do ponto de vista econômico. Aí o que aconteceu? A Coreia do Norte achou melhor, por assim dizer, adotar o comunismo como sistema econômico, e a Coreia do Sul adotou o capitalismo. Só que aí é que vão começar os problemas, de verdade e de fato. Por quê? Porque a Coreia do Sul, ela se industrializa, ela abre as suas fronteiras para abrigar a ciência, a tecnologia e o desenvolvimento, né? Coisa característica do capitalismo. Né? E com isso começaram a surgir na Coreia do Sul várias empresas multinacionais, como, por exemplo, a LG, a Samsung e a Hyundai, e começaram a exportar e a importar produtos. Oriundas do Japão. Exatamente, né? Mas exportaram também para os Estados Unidos e para os países que mantinham relações diplomáticas com ela. Ao passo que a Coreia do Norte não abriu as suas fronteiras para abrigar a ciência e a tecnologia e o desenvolvimento, e sim investiram numa cultura fundamentalmente bélica. Foi mais ou menos aquilo que aconteceu com Esparta. E esse conflito está aí. Por quê? Porque o maior negociante, o maior negociador com a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, perdão, é os Estados Unidos. E lá os Estados Unidos, com todo o seu pragmatismo norte-americano, né, com toda a sua política neoliberal, né, tenta, de uma forma ou de outra, conduzir as normas socioeconômicas daquele país. Né. E isso acabou, por assim dizer, levando a Coreia do Sul a um desenvolvimento. Tá? O povo tem um status quo completamente diferenciado do status quo do povo da Coreia do Norte, e, ao contrário, a Coreia do Norte, o povo está praticamente morrendo de fome. Ou seja, um país como a Coreia do Norte, onde o contingente consta com aproximadamente, hoje ativo, 1 milhão de soldados, né, e no que diz respeito à indústria e ao comércio, praticamente zero, a Coreia do Sul, entendeu, é próspera nesse sentido. Quer dizer, numa linguagem coloquial simples, a Coreia do Sul adotou um sistema que fez progredir o país. Capitalismo. Dar uma vida mais confortável às pessoas. Exatamente. Né, vendeu para os Estados Unidos. A Coreia do Norte não fez isso e agora ela quer compensar na bala a Coreia do Sul, né, porque ela não fez isso. Não seria mais fácil a Coreia do Norte fazer a mesma coisa ao invés de querer brigar, atacar? Sim, seria. Na teoria, na prática não. Por quê, Sebastião? Porque na Coreia do Sul, na Coreia do Norte, nós temos o quê? O comunismo é uma antítese do socialismo. O que é o comunismo? Para que os telespectadores possam entender. O comunismo nada mais é do que um socialismo levado ao extremo. Ou seja, numa linguagem bastante popular, numa linguagem bastante coloquial, o que distingue o comunismo do socialismo é que o comunismo é seguido de ditadura, ao passo que o socialismo já é algo mais flexível. Professor, mas esse tal de comunismo não é um sistema já falido, provado que não dá certo? Tudo bem que o capitalismo, né, tem que ter freios, tem que ter contrapesos, mas é provado pela história que o conflito é que traz o progresso, porque senão há uma estagnação. Por exemplo, o Japão, né, um país arrasado pela guerra. Olha, o Japão é uma ilha. Por quê? Porque houve um conflito, houve um desafio. O comunismo não é um sistema... Eu sei que muitos defendem ainda...
um sistema já praticamente falido? Sim, é um sistema, Sebastião, falido. O comunismo e a história como a mestra dos homens está aí para poder corroborar o fato, né? O comunismo, a maioria dos países que adotaram o comunismo são países estagnados. Comparados com os países capitalistas, são países miseráveis. A miséria é imperante. Como, por exemplo, ali, o socialismo cubano, né? Que é um dos grandes aliados da Coreia do Norte. O socialismo cubano, por exemplo, próspero, na época do Fidel Castro, próspero era só Havana. Na periferia da ilha, o que impera é a miséria. Crianças doentes, crianças sem escolas, as pessoas de idade sem nenhuma assistência por parte do Estado. É claro que o capitalismo tem as suas lacunas, tem os seus déficits, mas se comparando ao comunismo ou ao socialismo, ainda é a melhor opção para os países. Por causa dessa liberdade que a pessoa tem, de que, Sebastião? Por causa dessa liberdade que a pessoa tem. Não tem preço, professor. Da liberdade do cidadão no Estado democrático de direitos e, a partir daí, também, a liberdade que a pessoa tem, Sebastião, de negociar os seus produtos. E é justamente nessa negociação, nessa possibilidade de negociação, de negociar os seus produtos, é que há o desenvolvimento, a ordem e também há o progresso, sobretudo o progresso de uma nação. Vamos descrever mais ou menos, se eu entendi. Você montou o seu comércio. Eu fiquei em casa. Aí você prosperou. Agora eu quero detonar você na bala para igualar você a mim. É mais ou menos isso. Nesse ou caso... estou errado? Não, é mais ou menos, por aí mesmo que a coisa começa a descambar, né? No caso dos países socialistas ou comunistas, Sebastião, a questão é a seguinte, é o Estado quem vai dirigir as ações, as normas e a conduta do povo, ou seja, é o Estado quem vai dizer o que o indivíduo deve acreditar, é o Estado que vai dizer o que o indivíduo deve comer. O papel do Estado, num Estado comunista ou socialista, é gerenciar o destino do povo, é gerenciar o indivíduo. O Estado está na frente de tudo, ele tem o controle, ele tem o monopólio, enfim. A partir do momento que ele passa a ter o controle e o monopólio, há a restrição da liberdade humana. O indivíduo não é livre para fazer nada. Ele não é livre nem para escolher a profissão que ele quer. É o Estado. O Estado está precisando de mais médicos. Você não tem propensão nenhuma para a medicina, mas se o Estado te escolher para estudar medicina, você vai ter que estudar medicina. E esta é uma das razões pelas quais Cuba, né, se destacou mundialmente no campo da medicina, né, porque preferiram partir para o lado da medicina ao invés do lado da ciência e da tecnologia. E o Estado já provou que é ruim para gerenciar as coisas, né? Por exemplo, aqui no Brasil, o PT criticava o PSDB das privatizações e hoje ele faz, né? Tudo bem, deram um exemplo, deram a Embratel, né? Só um exemplo, a gente já volta aqui na Coreia. Deram a Embratel. Mas olha como era a telefonia. Lembra que alguém dizia assim há 20 anos atrás? O telefone aqui no Brasil vai ser igual ao luz, você liga lá e é verdade. Hoje você liga uma empresa de telefonia, meia hora estão instalando um terminal de telefone. Quer dizer, isso é um avanço. Então, voltando aqui na comunismo, socialismo, democracia, o Estado é ruim em administrar as coisas. Você pode ver que a maioria das coisas estatais, ela vai depois da iniciativa privada. Tinha até uma propaganda, professor, na época do Fernando Henrique, ele colocou para convencer as pessoas da privatização, e parecia uma pessoa puxando um elefante, sabe? O elefante significava o Estado. Eu achei o publicitário que bem inteligente, sabe? Quer dizer, o Estado é pesado, sabe? Não vai, não anda, sabe? Mas, por outro lado, dentro dessa questão da privatização, e nós já retomaremos já o tema Coreia do Norte e Sul, por outro lado, essa questão, só abrindo um parênteses, da privatização, em certos aspectos eu até dei razão para o Fernando Henrique. Por quê? Porque há muitas empresas hoje, ditas empresas estatais que pertencem ao governo,
que, na realidade, são verdadeiros cabides de emprego. Ou seja, não que todos façam isso, mas há uma grande parcela dentro das estatais que não querem trabalhar, e não trabalham mesmo. Usam o aparelho público, né, simplesmente como instrumento de projeção colocar os financeira. Afiliados políticos. Exatamente, para colocar seus afiliados políticos e assim por diante. Né? E os que estão aqui embaixo, né, muitos sequer trabalham. Né? Isso já aconteceu muitas vezes. Por exemplo, no hospital mesmo. Eu tenho uma aluna que foi a um hospital público e falou para mim, olha, professor, eu fiquei lá não sei quanto tempo na fila, ficou horas na fila. Por quê? Não porque não tinha médico, mas porque os que estavam ali na frente, né, no atendimento, simplesmente estavam conversando sobre jogo de futebol, sobre coisas que não tinham nada a ver com o seu trabalho, com o seu desempenho, né, conversando coisas que não tinham nada a ver. E o atendimento mesmo ficou a desejar. Né? Então, agora, se fosse uma empresa privada, né, você tem a quem recorrer. No caso, uma empresa privada... Poderes de punição. Há uma punição. Agora, no caso de uma empresa pública, quem vai punir? A quem recorrer? É mais fácil recorrer ao bispo, que pode ser que ele até resolva a questão, do que ao órgão público, né, à Defensoria Pública. No próximo bloco, nós vamos continuar ainda com o debate aqui com o professor Marcelo Rezende. Nós vamos falar também sobre a Síria, né, do ditador Bashar al-Assad. Dele não, né? Ele que se fez dono. E vamos falar de outros regimes. A gente volta em instantes. E a resposta está de volta. A gente falando aqui de coisas públicas, eu quero parabenizar a Justiça Eleitoral de Londrina, que está fazendo um mutirão da cidadania para as pessoas que estão com a situação eleitoral não em dia. Eu estive pessoalmente e nem parece que é coisa pública. Você chega, pega a senha, já é atendido, tem um tratamento. Tudo bem que é feito por iniciativa empresa privada, uma empresa privada de Santa Catarina. Mas uma iniciativa do poder público. Então, professor Marcelo, quando a imprensa tem que ser assim, errou, tem que cobrar, mas quando a coisa é bem feita, tem que parabenizar. Então, eu quero parabenizar a Justiça Eleitoral aqui do Estado do Paraná. Eu não me lembro o nome do presidente do TRE do Estado do Paraná, mas parabéns por esse trabalho. Professor Marcelo, nós falamos da Coreia do Norte, Coreia do Sul. E a Síria? Tá. Essa questão da Síria, Sebastião, é uma outra questão é um assunto bastante polêmico que vai dar pano para manga e o que é pior de tudo, é um assunto que não terá uma resolução. Por quê? Porque aquela região ali nada mais é do que um barril de pólvoras. A demonstração é que o povo não quer o ditador Bashar al-Assad. E ele insiste em matar, guerrear contra o seu próprio povo. Porque um governante, ele é o representante daquela nação, ele é o procurador. Então cabe a ele o quê? Defender o seu povo. Quando, por exemplo, tem uma prisão lá fora do país, né, igual aconteceu com os corintianos lá na Bolívia, então vai o quê? Vai o chanceler. Aconteceu alguma coisa lá na Itália. Aquela vez aquele escritor baiano que foi maltratado lá na Espanha, né, o Itamaraty tomou providência. Por quê? Porque o país tem que defender o seu povo. O presidente da República, né, o chefe de Estado, cabe a ele fazer isso. Agora, o ditador Bashar al-Assad, ele está, atirando contra os seus próprios compatriotas. Certo. Como eu disse, aquela região ali, todo o Oriente Médio é um barril de pólvora. Ao contrário do que muitos pensam, a Síria não é uma república democrática, é uma república teocrática. Por que é que o Bashar al-Assad ele não vai sair do poder? Por uma razão bastante simples e óbvia. Porque ele tem o apoio, entendeu, do Islã, ele tem o apoio do islamismo. E
como é sabido, né, como é do conhecimento de quem entende pelo menos um pouco de islamismo, é que, numa república teocrática, o indivíduo ele governa, mas sob a orientação de Deus. Ele só sai do poder, segundo a crença de um governante sob um regime teocrático, ele só sai do poder se Deus assim o quiser, no caso Mas deles, que tipo de Deus é esse, professor? Que mata o próprio semelhante? Olha, é característico, daí o nome ditadura, né? É Deus ou é loucura isso? É um misto, é uma mistura de tudo, é uma mistura de fundamentalismo religioso com crenças políticas. É isso. Porque o mínimo do ser humano é o quê? É respeitar o outro ser humano, amar o outro ser humano, né? A gente fala aqui, falamos contigo no outro programa, é servir o outro ser humano. Agora, que tipo de Deus, de religião que é essa que mata o próprio semelhante? Mas a questão é a seguinte, a questão não é a religião islâmica. A religião islâmica, ou seja, o islamismo, é uma religião pacífica. O problema são os fundamentalistas, são os religiosos. O problema são aqueles que, através de uma interpretação equivocada ou fundamentalista ou muito literal de alguns trechos do Alcorão, fazem o que faz, como, por exemplo, o 11 de setembro. Maomé nunca mandou jogar bomba na cabeça de ninguém, Alá muito menos. Nunca mandou matar ninguém. São os exegetas da desgraça. Exatamente, são os fundamentalistas. É mais ou menos aquilo que acontecia na época de Jesus. Havia os fariseus, que eram aqueles indivíduos que estavam limitados, cuja ação estava limitada apenas à sinagoga. Havia os zelotes, que era o PT xiita daquela época, e como movimento oriundo do movimento zelote, nós tínhamos os chamados sicários, né, que eram assassinos que se aproveitavam do motim, provocavam rebeliões em épocas voláteis em Israel para poder estocar, apunhalar os soldados romanos. Eram fundamentalistas da religião, na realidade. O apóstolo Pedro, se ele não tivesse a presença de Jesus, eles seriam também, né? Porque uma certa feita ele cortou a orelha de um, aí outra vez queria que descesse fogo do céu. Pedro era zelote. É que Jesus corrigiu ele, senão ele ia ser um fundamentalista. E esse exemplo de fundamentalismo nós tivemos em quem? Temos em quem? Na Al-Qaeda, temos no Jihad, no Hamas e assim por diante. Eu só citei aqui o exemplo da época de Jesus como analogia para que vocês possam, vocês telespectadores, estabelecer, entendeu, uma relação. Né? Então, é essa relação. O islamismo é uma religião pacífica, né, que prega a solidariedade para com o próximo, porém, há aqueles, assim como também dentro do cristianismo, e o exemplo disso nós tivemos nas Cruzadas e na Inquisição, né, que usam interpretações equivocadas das Escrituras, fundamentalistas, para cometerem os seus atos assassinos. Né? Então, é isso. Esse é o perfil do governo de Bashar al-Assad. Esse é o mesmo regime, é o mesmo sistema, esta é a mesma pedagogia de Ayatollah Khomeini, quando na época do governo de Ronald Reagan queria atacar os Estados Unidos, afirmando que, segundo a concepção de Ayatollah Khomeini, que eles deveriam dizimar, deveriam matar os inimigos de Deus. Professor, tanto a Coreia do Norte, a Síria, Cuba, enfim, os que se declaram inimigo dos Estados Unidos, sempre eles recorrem ao Irã. O Irã é digamos assim, o representante do sindicato dos inimigos americanos? A questão é a seguinte... Sindicato é uma forma de falar, né? Essa questão, telespectadores, do Irã, também é uma outra questão bastante delicada. Dentro desse contexto da Coreia do Norte e Coreia do Sul, quando houve a divisão, como eu disse no início do nosso bate-papo, quando houve a divisão, quem foi um dos grandes, que se posicionou como um dos grandes aliados da Coreia do Norte? O Irã.
O Irã, exatamente. A questão é, o que aconteceu e quem se posicionou como um dos grandes aliados da Coreia do Sul? Os Estados Unidos. Só que não foi somente o Irã que se posicionou como um dos grandes aliados da Coreia do Norte, mas sim também a Rússia, antes a antiga União Soviética. Os países comunistas, os países socialistas apoiaram a Coreia do Norte. Os países capitalistas apoiaram a Coreia do Sul. Perfeito. Dentre eles, o Brasil apoiou a Coreia do Sul. Só que tem um detalhe. O Brasil, se realmente acontecer de existir um conflito internacional de proporções globais, o Brasil, ele direta e indiretamente sofrerá as consequências disso. Por quê? Porque o Brasil, ele mantém, como eu disse, relações diplomáticas diretas com a Coreia do Sul. Só que, ao mesmo tempo que ele mantém relações diplomáticas com a Coreia do Sul, ele também mantém relações diplomáticas com o Irã. Talvez alguém possa estar me perguntando, poxa, mas o que é que isso tem a ver com a questão? Tem tudo a ver. Por quê? Porque, para vocês telespectadores, vocês que não sabem, agora vão ficar sabendo, é que o urânio que foi vendido para o Irã, para construir as armas químicas, biológicas e também a arma nuclear, a bomba nuclear, esse urânio, infelizmente, né, foi o Brasil quem vendeu. Aí entra aquela questão, e quem vendeu o urânio que serviu de base para a construção da bomba nuclear norte-coreana? Foi o Irã. Ou seja, o Brasil vende para o Irã e o Irã, por sua vez, revende para a Coreia do Norte. Se acontecer realmente desse conflito, isso respingará de verdade e de fato no Brasil. Mas quando que o Brasil vendeu esse urânio para o Irã? Foi no final da década de 70 e início da década de 80. O Brasil concede toda essa parcela, essa leva de urânio para o Irã, e em contrapartida, né, assim também aconteceu com o Iraque, né, eles exportaram, né, com lucros bastante, com descontos bastante altos, né, para o Brasil, exportaram petróleo para o Brasil. No caso do Iraque, eles exportaram o petróleo para o Brasil, concederam o petróleo para o Brasil com 70% de desconto, em troca do urânio que era exportado tanto para o Iraque quanto para o Irã. O Irã no final da década de 70 e início da década de 80, e o Iraque já nos meados do governo de Saddam Hussein, por volta de 1983 e 1984, na época, na gestão do general João Figueiredo. Professor, mas essa questão, você não acha que o Brasil fica numa boa posição? Por quê? Ao mesmo tempo que o Brasil conversa bem com os Estados Unidos, conversa bem com o Irã, que é inimigo. Não, quer dizer, não fica, não, eu sou amigo ou sou inimigo. Tanto é que quando o presidente Lula visitou o Oriente, os principais jornais, alguns deles, colocaram a seguinte manchete: o profeta do diálogo visita o Oriente. Quer dizer, não é legal isso, não é bom conversar e ter trâmite bom em ambos os lados? Porque entrar na guerra deles, deixa eles que guerreiem. A questão é a seguinte, temos que pensar a questão... Digamos, briga de cachorro grande, deixa eles brigarem, né? A questão do ponto de vista diplomático. É bom? Sim, do ponto de vista diplomático é ótimo. Agora, nós temos que pensar quais são as implicações que esta relação diplomática terá. Um exemplo muito claro aqui, Sebastião, para que os nossos telespectadores possam entender, deixa eu usar aqui uma linguagem bastante analógica. Qual é a diferença do guerrilheiro para o traficante de armas? Se o guerrilheiro faz o que faz por quê? Porque há um traficante de armas, há quem venda essas armas no mercado negro para esse grupo, para esses guerrilheiros.
E é mais ou menos esse o papel que o Brasil adotou lá atrás. É inadmissível a ideia de você exportar urânio, matéria-prima que serve de base para a construção de bomba nuclear e de bomba atômica. É inadmissível a ideia de você exportar um material, um produto dessa natureza, dessa envergadura, né, sem saber, entendeu, que fim que esse produto irá levar. É inadmissível essa ideia. Com certeza, quando o Brasil exportou, sabia qual seria o fim que esse produto teria. Qual seria o fim que esse urânio teria? Com certeza, é a construção de bomba nuclear. Ele sabia disso. Da mesma forma que o traficante sabe, quando ele vende a arma para um grupo de guerrilheiros, ele sabe que essas armas serão usadas para confrontos, para confrontar o aparelho, que nesse caso é o Estado. Professor, mas o senhor não acha que os Estados Unidos, nesse caso, se ele... eu vou brigar com o Brasil porque vendeu urânio. Eu vou brigar com a China porque não respeita direitos humanos. Daqui a pouco vai brigar com todo mundo, vou brigar com a Rússia. Os Estados Unidos sabe disso, mas ele precisa adotar uma política que esse lado, eu fico desse lado e não fico desse. Porque senão também daqui a pouco acaba virando um ódio mundial contra ele. Olha, é interessante essa colocação, Sebastião, pelo seguinte: nós temos que entender uma coisa crucial. É que, do ponto de vista político e econômico, os Estados Unidos é uma prostituta, ou seja, ele se deita com quem paga mais, ou ele se deita com quem pode lhe oferecer maiores condições. É isso. Quer dizer, então, os Estados Unidos brigar com a China e com o Brasil, né, que é um emergente aí em potencial crescimento, né, tem o bem mais precioso do mundo, que é a água, agora tem o petróleo também, e a China, que é uma das maiores economias do mundo, não é bom negócio. Agora, o que pode acontecer? Vamos supor que imaginemos aqui uma situação, né, e essa situação ela pode ser real ou não, possivelmente real. A Coreia do Norte ataque de verdade e de fato a Coreia do Sul. O Brasil vai sofrer penalidades por isso? O Brasil sofrerá, isso respingará no Brasil? Claro que respingará, porque grande parte dos produtos que circulam em nosso território são oriundos da Coreia. Do Sul ou do Norte? Da Coreia do Sul, é onde ele mantém relações, é com quem ele mantém relações diplomáticas, relações econômicas. Se a Coreia do Sul for atingida, se ela for bombardeada, é claro que os grandes centros econômicos também serão bombardeados. As multinacionais também serão bombardeadas. E como é que fica a questão do preço da importação e da exportação? Quando nós formos exportar esses produtos, o que ainda restar da Coreia do Sul, por quanto que esses produtos não chegarão aqui no Brasil e por quanto esses produtos não serão vendidos no nosso mercado interno? Foi o que aconteceu na época do Iraque. Quando os Estados Unidos, na Primeira Guerra do Golfo, quando os Estados Unidos invadem o Iraque, ele vai invadir o Iraque querendo o quê? Atrás do quê? De petróleo. Aí o que aconteceu? Como o Iraque era um dos grandes produtores, um dos grandes exportadores de petróleo para o Brasil, o que aconteceu com a economia brasileira? Foi lá em cima. E vocês que têm carro, vocês sabem melhor do que eu, que na época o preço do combustível foi lá em cima. E quem acaba pagando o pato por isso? É o povo. A gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos em instantes. E nós queremos dizer a você que toda terça-feira o professor Marcelo vai estar aqui fazendo uma análise política dos fatos, do resumo que acontece durante toda a semana. Nós vamos fazer um enunciado de todo o conteúdo político durante a semana e vamos debater aqui na terça-feira. Também terça-feira vai estar aqui com a gente alguns políticos e logo após a apresentação desses políticos, o professor Marcelo vai
fazer a sua análise. O professor Marcelo é filósofo, é teólogo, já estudou no Vaticano, está na docência, né, professor, faz isso com muita dedicação, porque a gente sabe que o professor é um sacerdócio, todo mundo sai do seu trabalho, vai para casa, vai descansar, o professor vai corrigir prova, vai preparar matéria, principalmente aqueles que são considerados bons professores, o que é o caso do professor Marcelo. Professor Marcelo, ontem saiu, e no fim de semana, o portal Transparência, né, fez uma pesquisa e o Estado de São Paulo, veja bem, não somos nós que somos a fonte, é o Estado de São Paulo, um jornal de respeito no país, e disse que o governador Beto Richa tem mais cargos comissionados do que a presidente Dilma. E a gente vê na mídia, né, o PT e o PSDB, um acusando o outro de ter cargos comissionados. E, segundo o portal Transparência, o Beto Richa tem mais cargo comissionado do que a presidente Dilma. Precisa desses cargos ou é a rampa da reeleição? Olha, com relação a essa questão que você abordou a princípio, no início da tua fala, sobre essa briga entre PT e PSDB, é o sujo falando do mal lavado, em termos gerais e num português bem claro para que o povo possa entender. É o sujo falando do mal lavado. Boa frase. Né? Ali ninguém tem legitimidade para falar de ninguém. PSDB não tem legitimidade, não tem moral e não está num patamar ético para falar do PT, e o PT muito menos. Né? E os mensaleiros é que o digam. Né? Então, com relação, agora voltando aqui, com relação a essa questão do Beto Richa, né, ter empregado várias pessoas, né, uma leva de pessoas sem cargo, em cargos comissionados, sem ter tido a necessidade de passar por concurso público, a avaliação que eu faço, né, é que, se ele fez isso mesmo de verdade e de fato, isso é crime. E que crime que seria esse? Nepotismo. O que é o nepotismo? É só você empregar parentes? Não. Nepotismo é você empregar parentes e também pessoas do seu meio, pessoas do seu convívio. Nepotismo nada mais é do que você beneficiar parentes ou outrem em cargos públicos e comissionados, sem a necessidade de ter passado por um concurso público. Então, essa é a avaliação que eu faço. Professor Marcelo, eu quero agradecer sua presença, sabe? Dizer algo mais, fique à vontade. Olha, tecendo aqui as minhas considerações finais, uma coisa que eu gostaria de dizer aqui é com relação a esse conflito entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, né? E a postura que o Brasil deve adotar... E o apadrinhamento do Irã. Sob a tutela do Irã, né? O Irã é o padrinho das confusões, né? A postura que o Brasil deve adotar em relação a isso, né? A postura que o Brasil deve adotar é uma relação imparcial, ou seja, não tomar partido nem de um lado e nem de outro. Essa é a postura, né? É isso que eu tenho a deixar aqui registrado, é que ele não deve tomar partido nem de um e nem de outro. Por quê? Porque dependendo do que ele disser, pode e será usado contra ele num tribunal, como diz o ditado popular, né? Então, isso pode, né, ele pode sofrer sérias implicações, ele pode sofrer sérias sanções, dependendo da postura que ele tomar. Mas, por outro lado, também, não seja uma prostituta que se deite com o primeiro, né? Então, ele tem que adotar uma postura, né, imparcial do ponto de vista bélico e não do ponto de vista econômico. Do ponto de vista bélico, econômico, ele tem que adotar a postura que ele tem adotado até então, a postura capitalista. Nós queremos agradecer a sua audiência, eu quero também agradecer o Adilson Silva, que deu abertura aqui ao programa, enfim, todos que têm nos assistido. Professor Marcelo,
Muito obrigado pela sua participação. Imagina. Sucesso na sua vida de professor, que não é fácil, digamos assim, né, um sacerdócio. Certo, né? certo. Se for olhar para o lado monetário, não tem muita compensação. Eu gostaria também de deixar aqui, eu não poderia deixar de dizer, né? Eu gostaria de deixar um abraço para os meus alunos, né, do Auxiliadora, né? Assistam ao programa, né? E eu tenho um prazer muito grande, né, de ser professor de vocês, né? Quero deixar um abraço para a direção da escola onde eu leciono. Amo muito a escola onde eu leciono. Amo muito as pessoas que convivem comigo ali no meu dia a dia de trabalho, né? Um beijão para vocês do INSA. Lembrando você que sempre o ato gera o fato e o fato vira notícia. Terminamos aqui a resposta. Boa tarde a todos, fiquem com Deus.